Welcome to the GPX tutorial series. The language in this video has been translated using AI translation via HeyGen. While we strive for accuracy, the translation may not be entirely precise or reflect the original intent and meaning in all cases. We appreciate your understanding as we work to make this content more accessible through AI-assisted translation. Bem-vindo à série de tutoriais GPX. O texto deste vídeo foi traduzido usando a tradução de IA da HeyGen. Embora busquemos a precisão, a tradução pode não ser totalmente precisa ou refletir a intenção e o significado originais em todos os casos. Agradecemos sua compreensão enquanto trabalhamos para tornar este conteúdo mais acessível por meio da tradução assistida por IA. Olá! Neste vídeo, vamos abordar os modos de execução no GPX utilizando o projeto da biblioteca GPX. Para abrir este projeto, vá para a visualização do painel e clique no ícone ao lado de Selecionar para abrir um projeto existente. Neste caso, eu já tenho o projeto da biblioteca GPX aberto, como você pode ver no lado direito da interface gráfica, onde exibe o nome do projeto, e também é possível ver que todas as visualizações estão habilitadas. Antes de fazermos nosso exercício, vamos salvar uma cópia deste projeto. Para isso, clique no ícone ao lado de Salvar como e deixe a opção de cópia selecionada no menu suspenso de Salvar como. Vamos nomear este projeto como Cópia da Biblioteca GPX. Você pode clicar em Procurar para selecionar onde salvar este projeto e eu vou salvar na minha área de trabalho. Vou criar uma nova pasta e chamá-la de Cópia da Biblioteca. E então você pode clicar em Selecionar pasta aqui. Depois de fazer isso, clique em Salvar para salvar uma cópia deste projeto. Uma mensagem pop-up aparecerá pedindo para você garantir que quaisquer alterações feitas no projeto atual foram salvas, e você pode clicar em Sim nessa mensagem. Uma mensagem de informação aparecerá no centro de mensagens, informando que a biblioteca GPX foi copiada com sucesso para a cópia da biblioteca GPX. Clique em Concluir para limpar a mensagem. Agora vamos navegar pelas visualizações para ver os dados que já foram inseridos neste projeto. Ao passar para a visualização de dados observados, vemos que 3 tipos diferentes de entradas de dados de exposição já foram criados, assim como dados de solubilidade já foram inseridos para alguns dos compostos deste projeto. Ao passar para a visualização de compostos, vemos que há 9 compostos diferentes neste projeto. Você pode revisar as propriedades físico-químicas de qualquer desses compostos, clicando nele e abrindo os painéis para analisar as propriedades do composto. Vamos pular para a visualização de simulações. E no menu suspenso de simulações, podemos ver que há 9 simulações diferentes criadas neste projeto. Em vez de executar cada simulação individualmente, vamos rodar uma simulação em lote usando o modo de execução no GPX. A partir da visualização de simulação, vamos passar para a visualização de execuções para adicionar uma simulação populacional. No menu Adicionar, selecione Simulação Populacional e usaremos a simulação de propranolol para rodar essa simulação populacional. Portanto, vamos nomear nossa execução como propranolol PopSim, oficialmente. Pressione Enter ou clique em OK, por favor. No lado direito, vamos selecionar a simulação de propranolol, clicando no botão de inclusão ao lado do nome da simulação de propranolol. O painel de configuração da simulação será habilitado. No topo desse painel é onde você pode especificar a espécie, a etnia, o estado de saúde, o tamanho da população, o tamanho do ensaio repetido e o tipo de população. Você pode selecionar PBPK no tipo de população se você tiver o modelo PBPK na sua simulação. Para este tutorial, vamos deixar tudo como padrão. Espécie definida como humana, etnia definida como americana, teremos um status saudável, um tamanho de população de 25 indivíduos e um ensaio repetido.
Como você pode ver, o tipo de população não está habilitado aqui porque na nossa visualização de farmacocinética, para esta simulação em particular, temos apenas um modelo compartimental definido. Agora vamos rolar para baixo até a tabela de parâmetros, onde os parâmetros padrão estão selecionados. Os coeficientes de variação padrão e os tipos de distribuição também são exibidos. Você pode usar a lista de parâmetros no lado esquerdo, como mostrado aqui, para alterar a seleção de variáveis expandindo a lista. Assim, clicando nas setas e expandindo a árvore hierárquica ou usando a caixa de pesquisa, como por exemplo permeabilidade. Podemos pesquisar perm e pressionar Enter. Assim, você pode ver que a permeabilidade é um dos parâmetros incluídos para ser variado nesta simulação populacional. Como você pode ver no lado direito, temos os percentuais de CV que você também pode alterar se desejar, clicando diretamente sobre eles na tabela e mudando para o valor desejado. Você pode selecionar o tipo de distribuição para cada variável, log normal, uniforme ou normal. No GPX, você também tem essa flexibilidade de ajustar o desvio padrão, que é mostrado aqui como stddev. Por exemplo, você pode definir o desvio padrão para 1,2, como mostrado aqui, para um coeficiente de variação de 20% em uma distribuição log normal. Você também tem os fatores de limite exibidos aqui, e os fatores de limite definem as restrições para os limites inferior e superior. Então, por exemplo, se o fator de limite for 3, que é o valor padrão, isso significa que o limite inferior e o limite superior estão a 3 desvios padrão. Se desejar, você também pode alterar esse valor. Se você fez alterações, mas gostaria de voltar aos valores padrão, pode fazer isso clicando em Definir parâmetros padrão. E isso irá restaurar a seleção e os valores para os valores padrão. Se você criou uma população específica, pode salvar essas configurações clicando em Salvar população no botão de alternância Salvar população e, em seguida, salvando o projeto para que essa população seja salva nesta execução em particular. Agora vamos descer até o painel de controles de execução, porque vamos rodar uma simulação de população com todos os parâmetros padrão selecionados. Vamos até os painéis de controle e clicamos em Iniciar. Você verá que o pop-up de controles de execução aparece mostrando o progresso da execução da simulação de população. A visualização de análise será ativada automaticamente quando a execução for concluída. O modo de exibição da população é selecionado automaticamente para uma simulação populacional e exibirá a curva CP-tempo, que é a linha azul escura, e um intervalo de confiança de 9% ao redor dela da simulação populacional, que é a faixa azul clara. A faixa azul clara, que representa o intervalo de confiança de 90%, ficará mais estreita à medida que o número de sujeitos for aumentado. Nas seções de resultados, sob o painel de visualização de população, clique na caixa ao lado de percentes. Os percentes que vão de 10% a 100% aparecerão em estatísticas do perfil. Mantenha pressionada a tecla Ctrl no seu teclado, selecione o percentil 100% e arraste o mouse para baixo para selecionar os outros percentis. Os percentes refletem a dispersão dos perfis reais de CP-tempo para a população virtual. O percentil 100 representa a maior concentração em cada ponto de tempo na população virtual. A partir da visualização de população, vamos mudar o modo para visualização de chave. O perfil CP-tempo de cada indivíduo é plotado. Podemos clicar na faixa de visualização de chave para ver os outros gráficos, mas, claro, eles ficarão muito carregados, já que todas as curvas de cada sujeito são plotadas. Enquanto estivermos no gráfico CP-tempo, vamos expandir a legenda clicando no sinal de mais no topo da barra de configurações do gráfico. Isso nos permitirá ver as legendas do gráfico. Vamos clicar na simulação ou na curva com o maior Cmax no gráfico, e a legenda dessa curva será destacada. Passe o mouse sobre a legenda destacada para ver o nome completo com o número do ensaio e do sujeito. Neste caso, podemos ver que essa curva específica se refere ao sujeito 6. Na lista de simulações localizada à esquerda do painel Key View, vamos desmarcar todas as curvas clicando na caixa ao lado do ensaio 1.
Depois de limpar a seleção, podemos selecionar o sujeito que teve o maior Cmax nesta população, que neste caso foi o sujeito 6. Talvez seja necessário arrastar o painel da lista de simulações para a direita para conseguir ver o nome completo da simulação. Agora vamos clicar na caixa ao lado da simulação do sujeito 6. Agora podemos ver que todos os gráficos aqui estarão relacionados ao sujeito 6 e você pode fazer uma análise mais detalhada desse sujeito em particular. Agora vamos mudar o modo para visualização resumida e vamos selecionar novamente todas as simulações clicando no quadrado ao lado de ensaio 1. Depois que todos os sujeitos forem incluídos novamente, vamos arrastar isso de volta para a esquerda. Aqui na visualização de resumo, podemos comparar a fração absorvida, a fração que chega à veia porta para cada indivíduo desta população. Vamos desmarcar a opção Dados observados para ter uma melhor visualização dos perfis simulados. Você pode ordenar cada um desses parâmetros segurando a tecla Alt no seu teclado e depois clicando no cabeçalho da coluna. Como você pode ver aqui, o sujeito 6 teve a maior fração absorvida. Você pode fazer isso para cada um desses parâmetros. Você também pode examinar o arquivo de saída gerado automaticamente, que é salvo na pasta do projeto de execução populacional, para obter mais detalhes sobre os valores das variáveis individuais escolhidas durante a simulação para cada um desses sujeitos. Agora vamos executar uma bioequivalência virtual entre duas formulações que possuem perfis de liberação diferentes. Como você pode ver, eu já configurei um projeto para este exercício. Na visualização dos dados observados, uma função de Weibull foi ajustada aos dados de dissolução para as formulações ER de liberação lenta e ligeiramente lenta. A função de Weibull, como mostrado aqui, é representada pela linha vermelha e os dados observados pelos círculos. Ao mudar para a formulação lenta, vemos que uma função de Weibull foi ajustada a esses dados. Visualização de dosagem. A liberação dessas formulações é descrita por parâmetro de Weibull e não por dados tabulados. E você pode ver isso selecionando a formulação no menu suspenso de formulação e expandindo o painel de liberação controlada para ver que o perfil está definido como distribuição vinculada ao dado de dissolução ER-Slow. Se mudarmos para a formulação ligeiramente lenta, vemos que o perfil descrito pela distribuição está ligado à formulação ligeiramente lenta. Indo para a visualização de análise, você verá que eu já executei uma simulação para cada uma dessas formulações, e você pode ver o perfil simulado delas no gráfico. Observe que este gráfico foi formatado. Como você pode ver, a formulação ligeiramente lenta, representada pela cor verde, tem uma exposição ligeiramente maior do que a formulação lenta. Agora, avaliaremos se essas formulações são bioequivalentes. Navegando até a visualização de execuções, podemos clicar no menu suspenso, adicionar e selecionar bioequivalência virtual no menu. Vamos nomear nossa execução como lento versus ligeiramente lento VBE. Indo para o lado direito, vamos clicar no botão de inclusão à frente dos nomes das simulações 500 IDs MIGI-ER, ligeiramente lenta, e 500 IDs MIGI-ER lenta. Isso indica que essas simulações foram incluídas na execução de VBE. O painel de configurações da simulação agora foi habilitado. Selecionaremos a formulação lenta ER como nossa formulação de referência no menu suspenso de formulações de referência. E neste tutorial, vamos realizar um estudo cruzado, então deixaremos o botão de estudo paralelo desmarcado. Também não vamos atribuir nenhuma variabilidade intraindividual, então deixaremos esses botões desmarcados. E como você pode imaginar, este também não é um crossover alimentado e em jejum, então deixaremos a opção desmarcada. O botão de populações salvas é uma função para você salvar as configurações de simulação que possa ter criado nesta execução. Se você quiser salvar as configurações da população, basta clicar neste botão e salvar o projeto para então poder reutilizar essas configurações de população. Alterando a simulação para a simulação de referência, vamos configurar uma população humana, americana, saudável, com 25 voluntários e um ensaio repetido.
Agora vamos descer até a tabela de parâmetros, onde os parâmetros padrão estão selecionados. Os coeficientes de variação padrão e os tipos de distribuição também são exibidos. Você pode usar os parâmetros na lista do lado esquerdo para alterar a seleção de variáveis, expandindo a lista ao clicar nas setas, ou simplesmente digitando a variável que deseja incluir na caixa de pesquisa. Você também pode notar que os parâmetros de Weibull estão incluídos aqui e foram selecionados automaticamente. Os valores de referência são os ajustados em dados observados. Ao mudar para a simulação mais lenta, você vê que tamanho da população e teste repetido foram desativados, cinza. Isso ocorre porque esta não é a simulação de referência. Agora vamos novamente rolar para baixo até a tabela de parâmetros e observar que os parâmetros de escala e forma de Weibull agora refletem os valores ajustados na visualização de dados observados para esta formulação levemente lenta. Quando a simulação de teste é selecionada, neste caso ER levemente lenta, uma coluna de crossover aparece na tabela de parâmetros. Selecione o controle deslizante e arraste-o para a direita para ver a coluna de cruzamento adicionada. Parâmetros com a opção ativada terão valores amostrados diferentes entre as duas simulações de população. Os com a opção desativada serão os mesmos na simulação de teste, conforme amostrados na população de referência. Vamos salvar o projeto clicando em Salvar e depois em OK. Usaremos todos os parâmetros padrão que estão selecionados para uma simulação de população no modo de execução VBE. Agora vamos rolar para baixo até o painel de controles de execução e clicar em Iniciar. A visualização de análise aparece automaticamente após a execução. O modo de visualização de população seleciona para VBE e mostra a curva média de CP e o intervalo de confiança de 90% para formulações levemente lentas e lentas. Podemos expandir as configurações do gráfico para ter acesso à legenda do gráfico e podemos selecionar uma das curvas médias para ver a qual ela está relacionada. Ao passar o mouse sobre o nome do gráfico, vemos que este se refere à formulação slightly slow e o inferior, com exposição mais lenta, é a formulação ER slow. Podemos alternar para o modo de visualização de resumo, onde é possível ver a fração absorvida, a fração que chega à veia porta, a biodisponibilidade, o Cmax, o Tmax e assim por diante para cada sujeito desta população em cada período de administração. Agora vamos abrir o arquivo de saída gerado automaticamente, que é salvo na pasta do projeto VBE. Você pode ver que há diferentes arquivos criados aqui, e os arquivos de iteração são as populações geradas para cada uma dessas execuções. E então, a estatística de bioequivalência é o arquivo Excel que queremos abrir para poder visualizar os resultados do estudo. Aqui podemos avaliar se o estudo atendeu ao critério de bioequivalência de 80% a 125%. Em relação ao Cmax, a bioequivalência foi atingida, assim como para a AUC. No entanto, a AUC até o infinito não foi aprovada e o estudo não foi bem sucedido. Como esta é uma simulação populacional, seus resultados podem ser ligeiramente diferentes do que foi apresentado neste vídeo.